Sejam bem-vindos aqui ao Dialogando com o Chefe Renato, mais uma vez trazendo uma personalidade ligada à questão das políticas públicas. Estamos aqui com o secretário Carlos Eduardo Braga, que vai conversar conosco, que é o secretário da Assistência Social do Estado de Pernambuco, e vai conversar conosco, dialogar conosco sobre as demandas das ações dessa secretaria e também do que vem acontecendo de inovação e também do aumento dos beneficiários em cada programa. Secretário, muito obrigado por receber nossa equipe. É importante demais uma parte da assistência social para o Estado de Pernambuco. A gente sabe que as demandas são das mais diversas. É um programa que vem a cada momento crescendo. Até duplicou no governo de Raquel Lira. Como é que o senhor vê isso? Como é que o senhor contempla e vê a cada momento famílias sendo beneficiadas? Saudações, Renato, saudações a todos aqueles que nos assistem, toda a área que abrange essa discussão. Eu quero agradecer também pela oportunidade. Na verdade, eu preciso começar dizendo que essa política de assistência social, de combate à fome, política sobre drogas, que é a que nós representamos hoje, ela sofreu assim, um investimento muito forte da parte da governadora Raquel. Quando ela chega ao governo em 2023, a Secretaria de Assistência Social era uma executiva, ou seja, uma vice-secretaria. Combate à fome era uma superintendência. Ela transforma a executiva em assistência secretaria de Estado e transforma a superintendência em secretaria executiva, ou seja, você consegue dar mais força, você consegue dar mais liberdade administrativa, você consegue trazer mais recurso, porque o orçamento passa a ser específico de uma secretaria de Estado. Então, com aquela atitude da governadora, já mostra o interesse dela em focar essas políticas públicas. E hoje a nossa secretaria, ela trabalha o Anjo Pernambuco, que você citou no início, é um programa que vem assim, trazendo uma alegria muito grande para nós, um retorno muito positivo. Ela vem trazendo as cozinhas comunitárias, que é uma situação assim, muito positiva também, que tem contribuído muito nessa luta contra a fome, a miséria, contra a vulnerabilidade social. O cofinanciamento dos municípios, existem recursos de fundo a fundo, saem do Fundo Estadual de Assistência Social para os fundos municipais de assistência social. Enfim, tem uma gama de produtos que nós temos conseguido entregar muito bem à população e isso tem nos deixado felizes. O valor de R$300 é hoje contemplado a cada família, aproximadamente para chegar aos 100 mil números. Quase bem, já temos 94.072 famílias já sendo beneficiadas. A previsão de chegar até o final do ano com vamos dizer assim, completando esse número de 100 mil? Na verdade, Renato, só contextualizando, o Manjo Pernambuco ele tem um foco de fortalecer os 100 mil lares das mulheres que sejam chefes de família, que tenham filhos ou sejam cuidadoras de crianças de 0 a 6 anos, que morem no estado de Pernambuco, que estejam regulares no Bolsa Família e que não tenham emprego ou renda formal. Esses 5 critérios eles são fundamentais para que a mulher possa participar do programa. Então, na verdade, nós já passamos de 105 mil mulheres beneficiadas. O que acontece é que entre um mês e outro, nós chamamos de ciclos, nos ciclos, nós conseguimos fazer com que algumas mulheres que deixaram de ter um dos pré-requisitos saiam do programa e nós vamos puxando pessoas da fila de espera. Então, acontece muitas vezes 94, 95, 92 mil sendo pagas, mas nós já passamos das 100 mil, e o nosso interesse, na verdade, é aumentar a busca ativa para que consigamos realmente pagar as 100 mil por mês. É um programa de 360 milhões de reais, todas essas mulheres recebem os seus 300. Qual é o foco do programa? Ela vai estar ali em média de R$600 do Bolsa Família, então os 300 eleva a renda dela até os 900. E nas próprias entrevistas, nos próprios diálogos que nós temos feito com essas mulheres, a maioria delas está investindo ou numa moradia melhor, elas estão conseguindo alugar uma casa, alugar um ambiente onde possa trazer mais segurança para os seus filhos, e muitas outras também estão investindo na alimentação, que é o foco também do programa. E por que primeira infância? Muita gente faz essa pergunta. A primeira infância é a idade mais importante da vida do ser humano. O adolescente, o adulto do futuro, ele depende muito do que ele vive dos 0 aos 6 anos. Então, se ele é bem tratado, se ele tem uma alimentação adequada, se ele tem ali o carinho dos pais e etc., ele consegue viver
ele consegue se tornar um adolescente e um adulto muito melhor. Então, na verdade, o Manjo Pernambuco, ele tem o foco de tirar essas 100 mil famílias da situação de pobreza, de vulnerabilidade extrema, e ele tem o foco também de um investimento para que a gente tenha uma primeira infância reforçada, trabalhando assim as próximas gerações. Gente, ó, a primeira parte, a gente falando do Manjo Pernambuco, depois dos comerciais a gente conversa com o secretário, Carlos Braga, sobre mais assuntos da pasta. Aguardo. Toda a vida eu gostei de ser mãe. Era tudo o que eu queria, um filho. Eu acho que a mãe cuida mais, né, dos filhos. Porque a mãe é o centro da criação do filho. Eu sou a mãe de Pernambuco. E a gente sabe que quando se tem filhos, sempre falta aqui, sempre falta ali. Criança gasta muito. É uma grande importância, uma grande ajuda, né? Principalmente na parte da alimentação. O programa Mães de Pernambuco completou 6 meses. São 6 meses de ajuda com R$300 por mês para até 100 mil mães em todo o estado. Porque são mães que sonham com um futuro melhor para seus filhos. São mães que lutam para dar o seu melhor. Mães que realmente precisam. Ou simplesmente porque são mães. Um pouco se torna muito para quem precisa. Governo de Pernambuco, estado de mudança. Bem, pessoal, de volta aqui com o secretário Carlos Braga, ele vai perguntar sobre a questão da parceria referente ao trabalho importantíssimo que é dos conselhos de direito e também com os conselheiros tutelares, todos os municípios do estado de Pernambuco. Secretário, essa parceria com os conselhos de direito e a questão dos conselheiros tutelares do estado de Pernambuco faz com que ele também possa receber uma demanda sobre a parte que o senhor falou da primeira infância e também questão de vulnerabilidade. Como é que o senhor vê isso? Eu entendo que os conselhos em si, na sua totalidade, eles são muito importantes porque é o controle social. Né? A sociedade civil, ela precisa estar perto dos governos e os governos precisam estar perto da sociedade civil. Então, seja o Conselho de Direito da Criança e do Adolescente, os conselhos municipais e estadual de assistência social, de segurança alimentar e nutricional, todos esses conselhos são muito, realmente importantes e é necessário que haja sempre a discussão entre governos e sociedade civil nesse sentido. Normalmente eles são paritários, né? E tudo isso só engrandece a política pública. Eu tenho um respeito muito grande. Eu fui, inclusive, presidente do Conselho Estadual de Assistência Social de Pernambuco no início dessa gestão, e eu tenho um respeito muito grande e entendo ser altamente importantes. Já os conselhos tutelares, hoje eles não estão mais ligados à nossa pasta, porque a nossa secretaria ela sofreu uma reforma administrativa e a Secretaria de Criança e Juventude, que era uma executiva do nosso governo, passou a ser uma secretaria de Estado e ela hoje tem essa responsabilidade direta. Mas eu também fui secretário municipal, né? Eu trabalhei diretamente com os conselhos, né, lá no município de Caruaru, e eu entendo que os conselhos tutelares são assim, órgãos importantíssimos, né, de pessoas abnegadas, de pessoas que lutam pelos direitos das crianças e dos adolescentes, e eu tenho um respeito muito grande a todos os conselheiros e conselheiras tutelares, uma alta relevância do que eles fazem na defesa do ECA, né, na defesa do Estatuto da Criança e do Adolescente, enfim, de tudo que é feito em relação à criança e adolescente. A nossa responsabilidade é muito grande nessa parte, porque a nossa atual governadora foi secretária de Criança e Juventude. Então, nós temos um foco muito grande, tanto no acolhimento institucional, na implementação do acolhimento familiar, né, na melhora de vida, né, das crianças e dos adolescentes, sobretudo aqueles que sofrem violações de direitos. Secretário, a gente vê, além das mães de Pernambuco, temos as cozinhas comunitárias como uma marca na sua pasta. Você vê que você está também por todo o estado de Pernambuco inaugurando novas unidades, inclusive a rede recebeu mais uma unidade das cozinhas comunitárias. São 168 unidades, hoje 113 só na gestão da família. Isso é um diferencial. É verdade, Renato. Quando o governo iniciou em 23, nos estudos que foram feitos, foi verificado a presença de 55 cozinhas comunitárias. Essas cozinhas recebiam inicialmente ali coisa de 20, 25 mil reais para instalar suas cozinhas
e um cofinanciamento mensal de 12 mil reais. Existe uma reclamação muito grande dos municípios de atraso, de acúmulo de vários meses para poder fazer aqueles pagamentos que vinham trazendo alguns desconfortos às gestões municipais. A governadora Raquel Lira determina o aumento, a gente vai para 50 mil reais de investimento, ou seja, quando o prefeito ou a prefeita solicita a instalação da cozinha, e nós fazemos a pactuação na Comissão de Intergestores do Bipartite, a CIB, e o SES, né, que é o Conselho Estadual de Assistência, nós mandamos os 50 mil para o município tem a condição de comprar os fogões, geladeiras, freezers, né, e fazer a instalação da cozinha. Após a inauguração, o governo fica religiosamente, mensalmente, enviando 20 mil reais, sem nenhum tipo de atraso. O prefeito e a prefeita têm a certeza que aquele recurso vai estar na conta, 20 mil reais mensais. Esse programa, hoje, entrega aproximadamente 35 mil pratos de comida por dia. Ele fomenta, super importante, ele fomenta a agricultura familiar, ele fomenta a agricultura local, o comércio local, porque assim como o Mães de Pernambuco, tem tido um impacto muito grande no comércio local, porque essas mulheres elas investem nas padarias, nas vendinhas, nos mercados, né, de bairro. As cozinhas comunitárias são mais de 40 milhões de reais por ano que o governo está repassando para os municípios ainda fazem um aporte para completar, e aí eles assumem conosco um compromisso de um mínimo de 200 refeições por dia. E o que é interessante, Renato, é que as 200 famílias que recebem esse alimento, elas são referenciadas pelo CRAS daquela região. Ou seja, o CRAS é o equipamento, as equipes do CRAS são as pessoas que conhecem realmente, de fato, a vulnerabilidade das pessoas. Então, o fato dessa relação de pessoas vindo da equipe técnica do CRAS nos dá a certeza que nós estamos atendendo realmente as pessoas que mais precisam. Secretário, a gente vê que parceria é primordial com uma pasta como a sua. Parceria com o Ministério Público, parceria com a Polícia Militar de Pernambuco, parceria com várias entidades. Essa parceria, esse diálogo sempre foi constante no governo Raquel Lira. Vem acontecendo isso naturalmente e fortalecendo as ações. Como é que o senhor também vislumbra novas parcerias e as pessoas querendo se aproximar da questão com o governo nessas ações tão importantes para a população? Eu costumo dizer que por mais longos e mais fortes que os braços do Estado sejam, nós nunca vamos conseguir chegar em todos os lugares, em todas as pessoas. Então, é necessário entender que a sociedade civil faz parte desse processo. É necessário entender que órgãos como o Ministério Público, eu estava agora, inclusive, no evento com promotores, conversando sobre o cidadania, a importância da defesa dos direitos humanos, da questão de ser antidiscriminatório. E nós entendemos que a união de governos estaduais, municipais, federal, pode, junto com a sociedade civil, junto com esses órgãos, pode reverter essas situações difíceis que o país vive. Então, nós temos assim, uma satisfação muito grande. Acho que você vai... Eu vou dar até um spoiler nessa questão das cozinhas. Nós vamos ter uma novidade muito grande a partir de 2025, porque além de chegar nas prefeituras, né, o interesse da governadora é que nós consigamos instalar até o final da gestão dela 360 cozinhas nos 184 municípios do estado, mas nós também vamos chegar na sociedade civil. Logo, logo nós vamos ter um trabalho onde as cozinhas solidárias serão beneficiadas e é o interesse também da governadora Raquel para que nós consigamos fortalecer a sociedade civil e chegar realmente em quem mais precisa. Importantíssimo. Uma das políticas que nós debatemos aqui no programa é a questão do trabalho infantil. É uma demanda que os municípios sofrem, a questão de sobrevivência de cada jovem, de cada adolescente. E vocês agora há pouco teve o lançamento do projeto Praia Legal, contemplando cidades litorâneas, né? 16 cidades no total. Tamandaré, São José da Coroa Grande, em breve Barreto vai ter um polo aí na área do mar, né, que é a Praia do Porto Nassau, já em planejamento. E também na Mata Norte, também em Igaraçu, Itamaracá. São cidades que, na verdade, recebem demandas até de cidades circunvizinhas, na questão de crianças que precisam manter suas famílias numa situação muito complicada. Receber esse projeto foi, a gente que é da causa, super importante. Como é que o senhor também está super animado fazendo esse projeto acontecer?
O Praia Legal, ele está dentro de um programa chamado PET, que é o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil. Ele é um programa federal, embora os governos federais, de um tempo para cá, têm resumido muito a força, principalmente o orçamento desse programa, mas aqui no estado de Pernambuco nós fizemos o contrário, nós implementamos o recurso. Pernambuco hoje tem o maior orçamento da história para a pauta de criança e adolescente. E o programa de erradicação do trabalho infantil não é diferente. Está previsto mais de 2 milhões de reais de investimento só na nossa secretaria, fora a intersetorial, a partir de 2025. E ele é um programa que ele visa as feiras, que ele visa o trabalho público. E nessa ideia do verão, existe uma preocupação muito grande com os bares, restaurantes, com as pousadas, com as vendas de produtos à beira-mar. E assim, o trabalho infantil, ele além de muitas vezes tirar a criança da escola, às vezes de criar certas situações para a criança, ele também prejudica a formação, a questão do crescimento, da coluna, do desenvolvimento físico da criança. Então, nossas equipes elas estão muito imbuídas desse propósito, junto com as equipes dos municípios, para tentar realmente diminuir, tentar chegar até a erradicação desse trabalho. Existe um investimento muito alto do governo para a questão da educação. Então, quando a gente fala em educação, a gente fala em futuro. É óbvio que essas crianças hoje, elas visam a questão imediatista de levar aquele dinheiro para casa, mas a partir do momento que elas estão na escola, elas conseguem se alimentar, e elas conseguem estudar e elas conseguem projetar um futuro. Coisa que, infelizmente, nas beiras das praias, ou nas feiras, ou nos mercados, eles não vão conseguir projetar. Então, esse é nosso foco, é conseguir fazer com que essas crianças e também os adultos entendam que elas precisam de futuro, que por mais difícil que a situação delas seja em suas residências, mas que a gente precisa se unir para que toda a sociedade esteja junta no intuito de fazer com que essas crianças se projetem para um futuro promissor, e não criar problemas, inclusive para a sua saúde, executando um trabalho infantil. O trabalho infantil é um tema bastante sensível. Tem outro tema que é a questão do combate às drogas. As demandas do governo do Estado, a gente vem atuando também com o pacto que vem fazendo contra a violência. As drogas ainda atingem uma grande quantidade de crianças e adolescentes aí em situação de vulnerabilidade. Como é que o senhor pode dizer assim, essa parte está cuidando de nossas crianças no combate, na formação desses polos que são criados, na verdade são 4, não é isso? Do Estado. Como é que o senhor vê também esse trabalho? O trabalho às drogas é um trabalho complexo, um trabalho intersetorial. Quando você fala em trabalho infantil, infelizmente também está ligado ao aviãozinho, aquelas crianças que fazem aquelas entregas dos determinados pacotes. Isso também é uma preocupação muito grande. Mais uma vez, nós entendemos que a escola é o local onde se pode fazer um trabalho contrário a essa situação. Nossas equipes da Secretaria Executiva de Políticas sobre Drogas têm feito esse trabalho junto à Secretaria da Educação, junto à Secretaria de Saúde, junto à Secretaria de Defesa Social. Para você ter uma ideia, nos últimos meses, nossas equipes percorreram quase todos os batalhões do estado de Pernambuco, conversando com os policiais, conversando com os comandantes de batalhão, para que a gente possa fazer um trabalho principalmente de prevenção em relação às drogas. É um problema complexo, é um problema que está espalhado, infelizmente, em todas as regiões do Brasil, todo mundo, mas que a gente não pode descansar em tentar combatê-lo, porque é uma doença realmente, é uma situação que traz muito transtorno para a nossa população, mas que infelizmente ele depende de um trabalho de todo mundo, um trabalho generalizado, para que nós consigamos diminuir cada criança, cada adolescente, cada pessoa que a gente consegue tirar do mundo das drogas é uma vitória, mas infelizmente são muitos outros que entram nesse mundo enquanto a gente consegue estar cuidando de alguns. Com certeza, secretário. A gente vê que a sua agenda é bastante frenética, tem muitos eventos aí para participar até o final do ano. Agora, com os novos desafios para 2025, a parte está aí com alguma inovação, eu acho que o senhor tem guardado aí as 7 chaves, alguma coisa boa que está chegando em 2025. Pode nos adiantar alguma coisa, secretário? Olha, Renato, nós estamos altamente felizes com o trabalho da assistência social do Estado de Pernambuco. Eu trouxe esse mapa aqui, eu vou até deixar com você.
Quando nós chegamos em 23, a governadora determinou o levantamento dos recursos, né? Porque, como eu disse no início, existe um recurso de fundo a fundo. A Secretaria de Assistência Social ela tem duas máximas muito importantes. A primeira é o cofinanciamento desses municípios e a segunda é a equipe técnica. Então nós temos feito aí centenas de trabalhos técnicos de nossas equipes viajando em 184 municípios e o Distrito Estadual de Fernando de Noronha, qualificando as equipes, fazendo treinamento, né, para que os profissionais, desde o nível médio até o nível superior, sejam mais qualificados e possam oferecer um trabalho melhor para a população. Esse trabalho tem sido intensificado mês a mês. E essa questão financeira também nos deixa muito felizes, porque são vários pisos que a assistência social é dividida, desde proteção básica, da especial, que tem a média e a alta complexidade. Nós falávamos aqui, por exemplo, de crianças e adolescentes. Você começou a entrevista nesse sentido. E eu tenho muita satisfação de dizer que, historicamente, Pernambuco cofinanciava 17 serviços de acolhimento de criança e adolescente no estado todo. Quando nós fomos olhar nos sistemas do CARISUAS, nós temos 67 serviços que funcionam em Pernambuco. Ou seja, só para me entender, 17, vocês pegaram essa demanda, quase todo mundo dá para atender 17. Pois é, 17 serviços é irrisório, né? Há aproximadamente 300 metas de acolhimento para o estado todo. Né? E quando a governadora se estarreceu com essa informação, ela imediatamente determina a inclusão de todos os outros serviços. Então, vocês vão observar que até 2022, historicamente, Pernambuco vai cofinanciar uma média de R$1.700.000, R$1.800.000 para que os municípios possam ter os seus acolhimentos. Agora, em 2024, nós vamos terminar o ano com aproximadamente 11 milhões de reais. Então, é um crescimento vertiginoso. Fora isso, uma coisa que nos deixa muito felizes é a criação e ampliação do acolhimento familiar. Existe um trabalho hoje do governo do estado de cofinanciar a família acolhedora, que é aquele trabalho que você tem a sua equipe técnica dentro dos municípios e essa equipe consegue fomentar dentro do município famílias que estejam imbuídas do propósito de ajudar aquelas crianças e aquelas adolescentes com violação de direitos. Nós, focando a descentralização dos acolhimentos, nós estamos trabalhando num chamamento público para casa-lar, porque historicamente o estado de Pernambuco tem acolhimentos em Recife e em Garanhuns, né? E não é interessante que você tenha, por exemplo, um acolhido de um município do sertão do estado, vamos falar aqui de Parnamirim, lá no estado de Pernambuco, lá no sertão do estado, que esteja acolhido em Recife. O trabalho de reintegração dessa família, o trabalho de recriação de vínculo vai ser sempre muito comprometido. Então, no máximo aí, nós queremos deixar que esses acolhidos fiquem no máximo aí a 200 quilômetros de distância, que ainda é muito das suas famílias, né? Mas que hoje nós temos acolhidos com mais de 600 quilômetros de distância. Então, esse é um trabalho muito forte. E, diante disso, também foi criado o apoio à família extensa. Nós temos hoje um núcleo que trabalha o fortalecimento das famílias, né? Porque, às vezes, o pai, a mãe perdeu aquele direito de cuidar daquela criança, mas nós temos uma avó, uma tia, um irmão mais velho que tem essa condição, mas, às vezes, a sua condição social é muito baixa e ele não consegue fazer isso. Então, o estado de Pernambuco, hoje, ele consegue tirar de dentro de uma casa de acolhimento, levar até a sua família extensa e consegue subsidiar uma ajuda para aquele parente, para aquela vozinha, para aquela tia, né, que está ali cuidando daquela criança, daquele adolescente. Então, isso são coisas que nós lançamos em 24, nós meio que engateamos em 24, mas que em 25 eu tenho certeza que vai ter assim, um crescimento muito grande. Existe o benefício eventual, é um recurso que os governos municipais pagam as cestas básicas do PAIF, né? Os caixões, né? Porque você sabe que quando se tem uma morte de uma pessoa de alta vulnerabilidade de uma família, após a avaliação técnica, a assistência social municipal é quem banca aquele sepultamento. A questão dos kits de natalidade e também os auxílios aluguéis. Barreiros, por exemplo, uma cidade que tem muito problema com cheias e etc., que vai deixar de ter por causa das barragens que estão sendo construídas na região.
é outra coisa que também nos deixa, apesar de não ser da nossa pasta, mas nos deixa assim, extremamente felizes. Nós vamos deixar de ver a Mata Sul sendo alagada todo ano, né? E quando a prefeitura tira aquelas pessoas daquelas zonas de risco e elas pagam aluguel social, pelo menos aí durante 6 meses, para que elas possam se reestruturar, também é retirado desse dinheiro. Esse recurso, Renato, ele chegava uma vez por ano para todos os municípios, um valor irrisório. A governadora já dobrou esse valor, né? E ela tem interesse de aumentando ano a ano para que os municípios tenham mais força de assim apoiar a população nesses momentos mais complicados. A mesma coisa os CRAs, os CREAS. Pela primeira vez na história de Pernambuco existe uma política de cofinanciamento para a população em situação de rua. O Estado de Pernambuco hoje ele trabalha com ajuda para que o município possa criar o seu centro POP. Na verdade é um CREA ligado especialmente à população em situação de rua e fomenta também o recurso mensal para ajudar na despesa, porque o Centro POP ele tem toda a parte psicossocial, assistência social, ele tem as alimentações, ele tem a higienização, tanto o banho corporal como a lavagem de roupas, ele tem a questão da reintegração, é através das equipes de Centro POP que conseguem reintegrar muitas vezes aquela pessoa que está em situação de rua para suas residências, né? E também foi criado esse ano, os municípios estão aderindo, eu tenho certeza que 2025 vai crescer muito, as equipes de abordagem de pessoas em situação de rua, né? É muito comum nos municípios tirar um profissional ali do CRAS, tirar um profissional do CREAS para fazer esse tipo de abordagem, e o Estado de Pernambuco hoje ele fomenta a equipe própria, né? Tanto de nível superior como médio. O Estado de Pernambuco hoje passa um recurso para ajudar o município a ter as suas equipes exclusivas, né? E que elas possam estar focadas no cuidado dessas pessoas em situação de rua. Porque, na verdade, a assistência social, muita gente pensa que a assistência social existe para distribuir cesta básica. E, na verdade, a cesta básica ela é um elemento de trabalho da assistência social. Muita gente, eu já escutei muitas vezes que já fiquei muito triste, quando diz a assistência social alimenta bandido, e na verdade não é isso. A assistência social ela tem o foco da criação de vínculo. E a cesta básica está dentro de um programa chamado PAIF, né, que você tenta trabalhar durante alguns meses daquela família para que ela saia da situação de vulnerabilidade. A marmitinha ela está dentro de um programa de criação de vínculo com aquela pessoa que está na rua, para você saber por que ela está na rua, o que levou ela àquela situação, né, o que é que ela deseja fazer, quais são os sonhos dela, criar o projeto de vida dela. E infelizmente não é divulgado, mas são centenas, milhares de pessoas que voltam para casa baseado no serviço de assistência. Então, eu tenho muito orgulho de falar essas situações, porque foram coisas que historicamente o Estado de Pernambuco nunca fez. E hoje, graças a Deus, nós temos a oportunidade de fazer e de fomentar. Então, para resumir, no cofinanciamento de fundo a fundo, nós saímos de aproximadamente 26, 27 milhões de reais para 86 milhões de reais que vai ser pago esse ano. E eu tenho certeza que em 2025 a gente ainda vai ter mais um plus e vamos conseguir ainda ajudar mais os municípios. Coisa boa. Secretário, agradecer imensamente a sua participação aqui no programa, desejar sucesso na sua parte, a equipe toda, parabéns pela que vem desempenhando, e dizer que estamos à disposição como imprensa e também dizer que somos parceiros e estamos aí fortes e prontos para servir. Eu que agradeço, Renato. Acho que a Mata Sul, principalmente, que é o seu foco de atuação, existe um trabalho muito forte da governadora Raquel Lira. Eu fiquei muito feliz quando eu estava lá em Palmares, junto com o prefeito Júnior, e foi lançado lá o polo industrial daquela região. Vamos deixar de ver a Mata Sul trabalhar única e exclusivamente no Educana, e aquelas situações de fome e de miséria que se agravam na época, que ela é totalmente sazonal, isso, a cana-de-açúcar. A questão das enchentes, a questão das estradas que estão sendo feitas. Então eu tenho certeza absoluta que até o final de 2026 a Mata Sul vai se transformar, turisticamente, financeiramente, e eu vejo o seu trabalho, já lhe acompanho há algum tempo, parabéns pelo que você faz, e é uma satisfação muito grande. Eu quero poder estar conversando com vocês todas as vezes que forem possíveis. Eu amo o que faço, eu amo cuidar de gente, eu amo
Eu amo saber que a gente consegue chegar na vida de pessoas que nem nos conhecem, que nós nunca vamos saber o nome delas, mas que a gente sabe que de noite, quando a gente chegar em casa, a gente pode colocar a cabeça no travesseiro e saber que nós construímos pontes suficientes para que pessoas se alimentem, para que pessoas se empoderem, para que pessoas consigam arrumar seus empregos, para que tenham seus filhos de volta no convívio familiar, para proteger crianças e adolescentes que têm sofrido tanto. Então eu vejo profissionais de imprensa sérios como você e eu só tenho realmente a agradecer por essas oportunidades de nós estarmos conversando. O secretário se emocionou, viu? A gente percebe a sensibilidade dele na causa. É isso que faz a diferença de gestores públicos. E você que está aí do outro lado e quiser apoiar o nosso programa, está na telinha aí, o telefone, a gente está à disposição. Secretário, mais uma vez, parabéns. Muito obrigado. Vamos embora aqui. E a gente, mais uma vez, trazendo essas pautas tão importantes aí para Mata Sul, para a região metropolitana, para todo o estado de Pernambuco, né, gente? Está crescendo. Está aqui, ó, os números. A gente vai colocar na telinha aí. Isso aí faz diferença, viu? Muita diferença na sua vida, que também a gente possa mudar. Muito obrigado, secretário. Gratidão. Fique com Deus.